E os Estados Unidos voltaram a impor tarifas. E a tarifa, de certa forma, ela é um imposto. E o imposto ele acaba pressionando o custo. E o custo, por sua vez, pressiona a inflação. E quando a inflação ela volta para o centro do debate, o Banco Central fica menos confortável para acelerar o processo de liquidez. Agora aguarda isso, porque enquanto isso acontece aqui no macro, o Bitcoin está exatamente em uma região crítica. E se você não me conhece, eu sou o Thiago, trader, analista e educador aqui da Spider Crypto e você é sempre muito bem-vindo no nosso canal. E agora eu tô aqui no tempo gráfico semanal do Bitcoin, tá? E tem algumas coisas interessantes acontecendo aqui. Bom, primeiro, a gente tá brigando aqui na média de 200 do tempo gráfico semanal, tá? Então aqui, esse cara aqui por si só é um suporte bem forte. Historicamente, se a gente voltar em momentos anteriores, a gente vai ver que essa região aqui sempre tem uma reação compradora favorável. E além disso, nós estamos vendo aqui alguns padrões muito interessantes, né? Como por exemplo, esse volume aqui, ó. Esse volume muito grande aqui, ele demonstra um processo de absorção, ou seja, as ordens de venda estão sendo absorvidas pelos compradores. Isso fica muito claro quando a gente olha aqui o tamanho do pavio que foi deixado. Só que geralmente quando a gente fica com um pavio muito grande assim, o preço ele vem testar esse pavio para equilibrar a oferta com a demanda. Então geralmente ele testa 50% da extensão do pavio ou até mesmo 75% da extensão do pavio. Então se eu pegar aqui uma Fibonacci, que é uma ferramenta técnica, e traçar ela do fundo aqui, ó, do pavio até o topo do pavio, ó, a gente vê que o preço, ó, ele testou primeiramente 50% do pavio e ontem ele veio testar 75% do pavio, tentando fazer esse equilíbrio entre oferta e demanda. O mercado ele sempre quer buscar a eficiência. A eficiência é quando tanto compradores quanto vendedores estão equilibrados. Então a gente tem muito sinal positivo aqui de que esse cara aqui pode ter sido uma possível construção de fundo. Até porque se a gente olhar o volume durante o movimento de queda, olha aqui, ó. O preço vem caindo, deixando muito pavio, mostrando que a força compradora está entrando. E olha o volume. O volume vem caindo. Então, o preço caindo com o volume caindo, ele demonstra que não existe uma intenção clara em você ter continuidade da queda. Você alinha isso aqui ao preço estar na média de 200, você alinha isso aqui a esses pavis que estão sendo deixados, a gente pode não concluir, mas ter uma boa probabilidade de que esse cara aqui é um possível fundo. Só que aqui tem uma coisa importante, tá? Se o ambiente ele fica mais sensível à inflação, o Fed ele não corre para cortar juros. E sem esse corte acelerado, a liquidez ela não entra com força. E sem essa liquidez forte, o mercado ele não costuma iniciar um ciclo estrutural. Ele entra numa fase mais de transição. E essa transição, no gráfico, ela costuma aparecer como um processo de lateralização. Então, com todos esses sinais que nós temos aqui, né, esses processos de absorção, esses pavis sendo deixados, o volume caindo, a gente aumenta bastante, né, a probabilidade de 60 mil dólares ter sido esse fundo, tá? Aqui a gente tem duas características importantes quando a gente fala de fundo. Tem fundo local e fundo global. O fundo global é aquele fundo que ele rompe o topo, né? Ele faz um novo ATH. Já o fundo local, ele é um fundo que ele faz uma onda corretiva de um processo de alta ou de um processo de baixa. Nesse momento aqui, o que nós podemos dizer é que devido ao processo de volume, devido aos pavis que estão sendo deixados, devido à recusa na média de 200, nós temos a característica de ter construído aqui um fundo, tá? Mas a gente ainda não sabe se esse fundo pode ser um fundo local ou se esse fundo pode ser um fundo global. E esses processos de construção de fundo, ele não é necessariamente por um preço específico. Ele funciona muito mais numa lógica de contraparte, tá? Porque para alguém poder comprar, alguém necessariamente, obrigatoriamente precisa querer vender. E ninguém vende num tipo de fundo, né, por convicção. Né? Ela acaba vendendo por desgaste. E esse desgaste ele nunca acontece em um único candle, ele acontece através do tempo. Então se o mercado ele começa a oscilar entre 60 e 86 mil, por exemplo, isso não é uma explosão, isso é um consumo de expectativa, é um consumo de ansiedade, é um consumo de estado psicológico, tá? Agora dá uma olhadinha no que tem no gráfico. Então se a gente parte do princípio que 60 mil dólares é um possível fundo, nós temos aqui então
esse cara como suporte principal e essa região aqui até a casa dos 86 mil dólares seria a próxima zona relevante de oferta, ou seja, é uma resistência. Porque aqui é onde o preço ele tentou segurar, né? Ele fez aqui um movimento de pivô, ó. Ele tentou segurar aqui. Então aqui nós tínhamos também essa região aqui, que era a região do último fundo válido, que ela não poderia ser perdido para tecnicamente nós entrarmos em um mercado de baixa. A região que não poderia ser perdida é a região aqui dos 75, 81 mil dólares. Então a gente coloca que essa região aqui até a casa dos 86 mil dólares seria uma região de oferta. Então aqui nós temos a zona de demanda e aqui nós temos a zona de oferta. E quando a gente fala de range lateral, de construção de range lateral, é aqui que a gente pode enxergar o Bitcoin trabalhando nas próximas semanas e até mesmo nos próximos meses, tá? Por quê? Porque a construção de um fundo, ela acontece em um processo de lateralização e de topo também, né? Não só de fundo, né? Se a gente for olhar aqui o topo histórico, veja como o preço ele começa a andar de lado, ó. Tá vendo como o preço ele começa a andar de lado? Então, geralmente, topos e fundos, após você encontrar já um ponto de suporte e um ponto de resistência, ele é construído através dessa lateralização, através desse consumo do tempo, justamente para criar esse estado psicológico, porque em sã consciência, ninguém iria vender os seus ativos em um fundo de mercado. Porém, nós precisamos da contraparte para construir um fundo ou para construir um topo. Para alguém poder comprar, alguém precisa querer vender. Para alguém querer vender, alguém precisa querer comprar. E esse desgaste psicológico que o preço faz através de uma possível lateralização é o que traz para a gente a possibilidade de ter essa contraparte. Então a gente pode estar trabalhando nas próximas semanas e nos próximos meses em um processo lateral aqui dentro do Bitcoin. Então, se as tarifas mantêm esse risco inflacionário vivo e o Federal Reserve ele não acelerar o estímulo, sem esse estímulo acelerado, o mercado ele não entra em um estado de euforia estrutural. Ele acaba travando, ele vai testar os extremos, ele vai buscar liquidez, e isso conversa diretamente com essas zonas que ficam acima e abaixo desse range lateral que a gente acabou de analisar. Então, partindo do princípio que nós temos um possível fundo e uma zona de oferta que tende a agir como resistência caso o preço for lá, nós podemos trabalhar com as extremidades desse range para a gente poder entender onde são os pontos de liquidez, tá? Então a gente tem aqui um ponto de liquidez muito claro abaixo de 60 mil dólares, que vai dos 60 até mais ou menos aqui a região dos 57 mil, e a gente tem aqui um ponto de liquidez acima dos 86 mil dólares, que vai dos 86 até mais ou menos aqui a casa dos 90 mil dólares, tá? Então, o que esses pontos de liquidez eles querem dizer pra gente? Que mesmo, por exemplo, se nós iniciarmos aqui mais um movimento de queda, isso não quer dizer que a gente vá ir muito mais longe, tá? Isso quer dizer que a gente pode estar capturando a liquidez que está aqui abaixo, ele volta para dentro do range e depois ele continua alta. E aqui em cima a mesma coisa, ele rompendo os 86 mil dólares, rompendo toda essa região aqui, que é uma região de oferta muito forte, não significa que a gente vá romper o topo histórico para 150 e para 200 mil, mas sim que a gente está fazendo um processo de captura de liquidez, o que dentro de uma estrutura de Wyckoff é um processo de captura de liquidez mesmo para a gente iniciar outros movimentos. No caso, geralmente os movimentos eles nascem através de uma captura de liquidez. Então se o preço vem capturar a liquidez aqui, ele dá início ao movimento de alta, ele captura a liquidez aqui para talvez dar início ao movimento de queda. Isso aqui tudo fazendo parte dessa estrutura de baixa que vai estar corrigindo aqui esse movimento. Ele vai fazer um movimento de pivô. Ok? E além disso, nós temos aqui uma outra característica muito interessante de se analisar e importante. Se eu for aqui no tempo gráfico mensal do Bitcoin e eu colocar aqui no RSI do tempo gráfico mensal, a gente tem uma característica muito importante para corroborar a nossa tese de que aqueles 60 mil dólares pode ser a construção de um fundo, tá? O nível que o RSI está hoje é o nível onde foi construído o fundo dos 150 dólares lá em 2015, depois o fundo dos 3.200 dólares lá em 2019, o fundo dos 15.600 lá em 2022 e agora a gente está basicamente na mesma região, tá? Ó, a gente está batendo aqui a casa dos 43 e em 2018, né?
2015 nós batemos aqui a casa dos 44. Ó, vou até botar uma linha aqui, ó. 44. Aqui no fundo dos 3.200 nós batemos aqui 43. Aqui nos 15.600 ficou bem extremos, nós batemos 40, tá? Então nós estamos aqui nessa região que, historicamente, no RSI do Bitcoin, ele acaba encontrando fundo. A gente tem espaço para cair mais? Tem, porque em 2015 ele veio até a região do 40. Mas nada impede de que nós já possamos ter encontrado pelo menos um fundo local com uma probabilidade de valorização de 30% a 40% até ali a região dos 86, a região dos 96 mil dólares. Só que agora tem um ponto bem importante, tá? Em maio de 2022, o mercado ele também testou a média de 200 semanal e ele reagiu, tá? Ele gerou uma narrativa de fundo global, ou seja, aquele fundo que renova o ATH. Só que aquela reação ela não encerrou o ciclo de baixa, ela acabou construindo mais tempo. Depois veio a continuidade, tá? A continuidade da baixa. Então isso é fundamental, tá? Porque ele está na média de 200 agora não significa que esse ciclo de baixa acabou. Significa que nós estamos em uma região sensível. Ela pode gerar um bom movimento? Pode sim, mas o movimento não é um novo ciclo, tá? Porque agora a gente vai observar lá no gráfico essa comparação, se liga só. Então novamente no gráfico do Bitcoin, tá? Tempo gráfico semanal. Aqui, ó, nesse pontinho verde aqui, ó, ele é 2022, tá? Então é a mesma situação que a gente analisou até agora. O preço ele tá brigando aqui na média de 200, ele deixou um pavio, ele deixou um volume muito exagerado, ele veio fazer o teste dos 50%, dos 75% aqui do pavio e ele teve uma boa reação, né? Se você pegar aqui e medir do fundo aqui, quando ele perdeu a média, até o topo, nós tivemos aqui basicamente 30% de alta. Só que depois disso, o que aconteceu? O preço ele continuou a queda. E como é que ele fez esse movimento de alta aqui, ó? Basicamente ele fez esse movimento de alta lateralizando. Ó, ele andou de lado, né? Como aqui é o tempo gráfico semanal, nós temos aqui 4 barras. Então, isso aqui foi um mês. Se a gente baixar o tempo gráfico, por exemplo, diário, 12 horas, a gente vai ver que são várias barras com o preço andando lateralmente, tá? E onde é que ele foi buscar? Onde é que ele encontrou a resistência? No mesmo ponto que era o ponto que o Bitcoin não podia perder para iniciar o ciclo de baixa, da mesma forma como ele está fazendo agora. Então ele veio buscar aqui, ó, essa região aqui que era a região de oferta principal. Então se a gente traz esse movimento aqui agora, ó, para 2026 a gente vê uma similaridade muito grande, né? Muito grande. Primeiro, né, o preço ele sai do topo histórico, ele inicia um movimento de baixa através de um pivô, ó, ele faz um pivô. Aqui o preço sai de um topo histórico, ele inicia um movimento de baixa através de um pivô e ele vai depois testar justamente a região desse pivô após ele encontrar uma reação compradora na média de 200. Então aqui o cenário ele é muito similar. Nós vemos o pivô, nós vemos o preço na média de 200, nós vemos aqui o pavio que foi deixado, o teste no pavio, o volume muito alto. Então sim, a gente tem a possibilidade de ter um movimento a partir de agora, ó, de o quê? De 30%, 40% da mesma forma que nós tivemos lá em 2022, pela semelhança dessas estruturas que nós estamos tendo. Só que lá em 2022, o que aconteceu? O preço ele continuou o seu movimento de baixa. E só depois ele veio encontrar o fundo. Então, esse cara aqui, ele tem muito mais características de um fundo local do que de um fundo global. É como se nós estivéssemos aí em 60%, 70% do ciclo de baixa que se iniciou, né? Quando a gente encontrou o topo aqui em 126 mil dólares, mais ou menos com 70%, 60% do ciclo de baixa construído. Então, esse cara aqui, ele gera uma boa oportunidade. Obviamente, 30%, 40% de alta a partir de agora, dependendo de onde você pegar, é uma excelente oportunidade, é um excelente swing trade, é um momento bom de você se posicionar, levando em consideração que a gente pode pegar a liquidez ali abaixo dos 60 ainda, gerenciando o risco. Sim, é um movimento muito bom, mas só que a gente tem que ficar ligado, principalmente nessa questão da liquidez, porque todo esse cenário de incerteza, ele causa justamente o quê? Essas falsas sensações que a gente pode ter continuidade do movimento. Então esse cara tem muito mais características de fundo local do que de fundo global, assim como foi em 2022. Então o que existe hoje é a possibilidade de um movimento.
E se houver essa reação, ela pode ser muito bem surfada, só que precisa ser entendida como uma reação, tá? E não como uma renovação de máxima histórica. Não é o início de um boom market estrutural, porque a macro ainda ela tá sensível, tá? E a liquidez ela ainda é incerta, então o mercado ele ainda pode estar no meio do processo. Se o mercado começar a andar de lado, não é sinal de fraqueza. Tá mais por uma organização. E se vier essa alta, não é automaticamente o início de um ciclo novo. Pode ser só uma oportunidade dentro de uma estrutura muito maior. O maior erro aqui é você confundir essa reação com uma reversão. Então, se esse movimento aparecer, a ideia central é surfar esse movimento, mas não se iludir achando que ele é o novo topo histórico, tá? Se você entender o momento, você vai mudar a forma de agir. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa análise? Deixa aqui nos comentários e até a próxima, pessoal!